Boa tarde. Iniciamos mais um podcast, CMI Podcast. E o nosso convidado de hoje é o vereador Fernando Hatzky, do Partido Cidadania. Tudo bem, vereador? Graças a Deus, sempre melhor que a gente merece. Pois é, vereador. É um prazer tê-lo aqui. E hoje vamos bater um papo, entender um pouco a história do senhor, sua trajetória de vida e também um pouco da trajetória política. E vamos iniciar então, vereador. Eu fiz uma leve pesquisa a seu respeito e eu vi que o senhor nasceu na cidade mineira de Resplendor, é isso mesmo? Sim, eu nasci na divisa de Minas Gerais com Espírito Santo, na área rural, né, de Resplendor, bem ali na divisa com Baixo Guandu. Ah, tá. E interessante que aquela região ela tem muita... Eu percebi pelo seu sobrenome, Hatzky, ele tem alguma ligação alemã, aquela questão da imigração pomerana, né? Sim. Não é isso? O sobrenome Hatzky, ele significa glorioso, né? Cada sobrenome germânico, ele tem um significado, né? Aham. E esse sobrenome, ele veio do norte da Alemanha, da região baixa da Alemanha, onde hoje é Mecklemburgo, Pomerânia. Ah, que bacana. A E Pomerânia próximo já da foi- Polônia ali, mais ou menos? Exatamente, ali, né? na divisa Aham. com a Polônia. Na verdade, a Certo. Polônia absorveu grande parte, né, da antiga Pomerânia que pertencia à Prússia, né? Aham. Depois a Alemanha. E os meus ancestrais vieram exatamente daquela região. Que o Espírito Santo foi o estado que mais absorveu os imigrantes pomeranos, né? Sim, o Espírito Santo, ali em Santa Maria de Etibá, Domingos Martins, Uhum. vários outros municípios, Pancas, inclusive até Baixo Guandu, que tem 40% da população que é descendente, né, de alemães pomeranos. E aqui no Brasil também a gente tem muitos descendentes de alemães, inclusive os pomeranos em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, também hoje em Rondônia, Isso no que eu ia município falar, de Espigão do Oeste Rondônia também. por incrível que pareça, né? Que é tão isolado, né, da imigração tradicional, né? Sim. Europeia. Vereador, e como foi sua infância? O senhor, quantos irmãos? E como é que foi? Me conta um pouquinho sobre isso. Eu tenho dois irmãos, Sidney e Claudinei. Até os 7 anos e meio a gente viveu na área rural, Ah, tá. ali do município de Resplendor, entre Resplendor, Baixo Guandu e Itueta, né? Depois, os meus pais se mudaram para a região da Grande Vitória. Nós moramos nos municípios de Cariacica, moramos também em Vitória mesmo. E ali eu passei uma grande parte da minha infância e da minha juventude. Meu pai, então, de agricultor, se tornou metalúrgico, trabalhando em diversas empresas, inclusive Metalpen, que está extinta hoje, a CST, que é a Companhia Siderúrgica de Tubarão. Meu pai sempre foi atuante, quando era agricultor, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? E quando ele se mudou ali para a região da Grande Vitória, também se tornou muito atuante, participando de diversas ocupações, como de Taenga, Chega Mais, né? Chega Mais passou a se chamar depois Castelo Branco e Taenga Flechal 2. E eu participava com ele, era criança, ia com ele. Isso na Grande Vitória, né? Exatamente, ele participava também de diversas manifestações em favor dos trabalhadores. Eu sempre tive com ele, era aquela pessoa que era muito mão aberta, sempre disposto a ajudar todo mundo, contribuir, colaborar, e eu herdei muito, né, esse caráter, essa personalidade dele. Que bacana. E o senhor morou na Grande Vitória até quantos anos? Depois que seu pai se mudou para lá, né? Junto com seus dois irmãos, não Sim. foi isso? E a sua mãe também? Exatamente, eu morei até 25 anos de idade. E qual que é o nome da sua mãe? Jandira. Jandira é dona de casa? Sim, dona de casa. Aham. E o meu pai já é falecido, faleceu no dia 12 de março de 2020, Arthur. Ah, recente, né? E além dele morar, né, na região rural ali entre Baixo Guandu, Itueta e Resplendor, morou na região da Grande Vitória, e depois ele foi para Espigão do Oeste. E depois retornou para o estado do Espírito Santo, onde ele veio a óbito no dia 12 de março de 2020. Sua mãe viva? Minha mãe é viva, mora no estado do Espírito Santo, em Baixo Guandu. E eu vim para cá certo. depois de morar em diversos municípios do interior do Espírito Santo, aqui de Minas Gerais. Em 1995, eu me mudei aqui para a cidade de Patinga, no bairro Iguaçu. Não, exatamente. É aí que eu gostaria até chegar. Aí começou minha história, Isso, né? a história. Em Patinga, né? Mas quando começou seu primeiro emprego,
Você começou a trabalhar mesmo na Grande Vitória? Sim, ou foi... a gente já começou a trabalhar ali na Grande Vitória. Já trabalhava um pouco na roça também, ajudava os pais, né? Até 7 anos e meio eu cheguei a arrancar feijão, quebrar milho, plantar arroz até a idade de 7 anos e meio. A gente ia com os pais para a roça. Entendi. Então a gente conheceu um pouco do que é a roça. Depois que a gente se mudou para Vitória, meu pai trabalhava e eu e o meu irmão primogênito, a gente vendia amendoim torrado no centro de Vitória. Nessa época a gente morava no município de Cariacica, dentro da Grande Vitória, né? Ele é composto por Cariacica, Viana, Serra, Vila Velha e agora recentemente também Guarapari foi incorporado ali na região metropolitana. Então todos os dias a gente ia e voltava. Certo. E depois eu passei a trabalhar como redator de jornal, mesmo sem formação. Posteriormente também eu passei a trabalhar em algumas emissoras de rádio, né? Foi quando a gente mudou para o interior do estado e continuou essa trajetória. Como redator de jornal, cheguei a ter um jornal, o meu sócio chama, né? Ele hoje tem um jornal eletrônico, mas na época era um jornal impresso, que saía por semana, o jornal A Gazeta do Vale. Tá. Esse jornal ele circulava em todo o nosso estado do Espírito Santo, Baixo Guandu, ele circulava em Aimorés, Itueta, Resplendor, Conselheiro Pena. E quando surgiu essa oportunidade de trabalhar na área de comunicação? Foi o seu primeiro emprego foi num jornal impresso, não foi isso? Sim, exatamente, redação. Na redação. Simultaneamente no o senhor rádio tinha quantos também. anos na época, mais ou menos? Nessa época eu tinha 16 anos, 16 anos, quando eu muito comecei novo. muito novo, né? E isso aconteceu devido a eu ler muito, respirar notícias, se alimentar de notícias e simultaneamente, né? Eu comecei no rádio e no jornal ao mesmo tempo. Eu redigia matérias para o jornal impresso e ao mesmo tempo trabalhava também em emissoras de rádio também. Pela sua voz dá para perceber que talento tinha, né? E vem cá. Eu comecei na área esportiva. A princípio eu comecei fazendo reportagens esportivas, depois eu passei a me tornar apresentador do programa esportivo, na ausência, né, do titular que entrou de férias. E aí eu fui ganhando espaço no rádio, passei a fazer também a programação da manhã, mas tudo começou com esporte. Aí eu comecei a comandar as programações do horário da manhã, como aqueles programas onde você trabalha com utilidade pública, era uma rádio AM, né? Muitas informações, enfim. É uma rádio bastante interativa. E, simultaneamente, eu estava sempre trabalhando também com a redação de jornal. Depois eu deixei o jornal, fiquei só por conta do rádio. Isso tudo na Grande Vitória ainda? Isso na Grande Vitória e posteriormente se mudando para Baixo Guandu, na divisa de Minas e Espírito Santo. Continuou trabalhando também na comunicação. E lá em Baixo Guandu foi só rádio? Sim, em Baixo Guandu. Eu morava em Baixo Guandu e trabalhava numa emissora que ficava já em Minas, que foi a rádio Aimorés AM. Depois eu trabalhei na 90 FM. Né? Eu trabalhei muitos anos nessas duas emissoras ali, morava em Baixo Guandu, mas trabalhava em Minas Gerais e simultaneamente a gente editava o jornal A Gazeta do Vale. Interessante, é bom saber que o senhor tem toda essa trajetória na área de comunicação. E quando eu vim para Ipatinga, eu trabalhei em diversas rádios comunitárias e em 2008 eu trabalhei na rádio 101 FM, a Rádio Renascer, 2008, né, o ano inteiro. Depois, em 2009, 2010, 2011, eu passei por algumas rádios comunitárias e em 2012 eu retornei para a Rádio 101. Eu passei também um tempo na Rádio 94 aos sábados, a partir das 16 horas. E aí, em 2012, a partir de abril de 2012 até julho de 2020, eu fiz uma programação na Rádio 101. Eu comecei de 8 da manhã até ao meio-dia. Aliás, eu comecei de 10 da noite até a meia-noite em 2012. De 10 da noite até a meia-noite. Depois eu migrei para o dia.
que é o horário nobre, de 8 da manhã até meio-dia. Depois mudou de 9 da manhã até 1 da tarde. Porque aí de 2012 a 2020 era um programa que tinha muitos prêmios, muita utilidade pública, muita informação, muita participação e também muita solidariedade, onde eu entrei mais em contato com o público, né? Eu já fazia ministrações nas igrejas pelo fato de ser pastor evangélico, então eu já pregava em muitas igrejas, mas a partir do rádio eu passei a conhecer pessoas de todos os bairros aqui de Ipatinga. Então o senhor realmente tem uma paixão muito forte com a comunicação, né? Sempre a vida inteira teve desde essa dedicação, a adolescência, né? Desde a adolescência. 16 anos, né? Exatamente. Começou com a redação. Comecei muito novo. Poxa, parabéns. Se a gente precisar de ajuda, já sabemos quem procurar. Pode a gente está aqui para servir. Fico no aguardo, hein? Vereador, já conversamos um pouco sobre o seu trabalho, sua carreira na comunicação. Você tem uma história de vida, um momento marcante na sua história de vida, que foi na década de 90, de superação. Sim. De doença. Eu tive muitas e muitas doenças nessa época, né? É uma época que eu morava nesse período, né? Eu estava ainda em Vitória e eu fui acometido de várias doenças crônicas degenerativas e com a ajuda de Deus eu consegui superar todas elas. Eu cheguei a estar desenganado pela medicina, inclusive o Hospital das Clínicas, né? Tem todos esses prontuários, né? Existem todos os prontuários lá. Eu cheguei a pegar até laudos médicos, né, que comprovam o grande número de doenças que eu tive, doenças inclusive, como eu falei, crônicas e degenerativas. Eu consegui superar tudo com a ajuda de Deus, com muita fé, mas também com muita disciplina. E saí vivo, graças a Deus. E tá bem, né? Sem sequelas. Nunca mais eu fiquei internado, porque eu cheguei a ficar internado no Hospital das Clínicas por mais de 90 dias. E eu saí de lá realmente sem condições, né, de sobrevivência, porque eram doenças gravíssimas. Mas com a ajuda de Deus, como eu falei, eu superei, porque quando há uma fé, então há uma esperança, uma confiança, uma determinação, e a fé da pessoa tem que ser maior do que a adversidade, né? Porque a derrota só é amarga para quem engole. Então isso me deu muita força para também ajudar outras pessoas quando passam pela mesma situação e não vem uma saída. Quando eu cheguei no fim, Deus ele entrou com a providência que eu precisava. E teve uma superação com a ajuda de Deus, mas também com muita disciplina, porque o médico, né, com o qual eu me tratei, ele era nutrólogo, oncólogo, além de outras especialidades. Oncólogo, nutrólogo e várias especialidades. Era o Hospital das Clínicas, que era, né, um hospital da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. E foi nesse momento marcante da sua vida que o senhor começou a sua vida mais intensamente? Sim, foi na ali religião. que eu comecei uma vida realmente intensa, né, de mais profundidade sobre Deus. Ou seja, eu passei mesmo para a prática total da fé. Porque uma coisa é a gente ouvir falar de Deus e seguir Deus de longe. Ali eu passei a me envolver a fundo realmente. E em pouco tempo eu acabei então sendo chamado para o ministério pastoral, mas sempre estive envolvido também com as questões sociais, recuperação de viciados, né? E a questão até da proteção animal, que me acompanha desde a infância, ela já estava sempre comigo. É uma coisa de infância, não é coisa adquirida com o tempo, né? Sempre eu me preocupei em proteger, em defender os menos favorecidos, quem não tinha voz, e a questão social sempre me acompanhou, mesmo antes da minha conversão já me acompanhava. Certo. O senhor... Isso eu herdei do meu pai, né? É algo que vem de Deus mesmo para a pessoa, né? Tanto é que na rádio a gente levou isso, que a gente acaba levando aquilo que a gente tem para as pessoas, né? E a nossa vida ou aproxima as pessoas de Deus ou afasta. Então, o que aconteceu? Para o rádio eu levei tudo isso. Então no rádio a gente fazia muitas campanhas de ajuda humanitária, a gente era muito bem sucedido.
Inclusive por ocasiões aí de tragédias que aconteceram não só na região aqui, catástrofes naturais, né, mas em outros estados como Santa Catarina, lá no Nordeste, Alagoas e Pernambuco, no Rio de Janeiro, enfim, Mariana, a gente esteve sempre presente, fazendo as campanhas e tendo sucesso. Porque assim, a gente só pode pedir algo se a gente for o primeiro também a tomar uma atitude. Né? Já não pode pedir aos outros aquilo que a gente não tem disposição para dar. Então, desde a década de 90, quando o senhor superou suas doenças, os problemas, o senhor se tornou pastor. Eu passei então. até uma caminhada, sim, foi muito rápido. Se tornou né? pastor e desde então é pastor, sim, não é? Eu pastor, mas também evangelista, né? Aquele que sempre está indo nas casas das pessoas, aquele que sempre caminhou nas ruas, aquela pessoa que teve mais fora da igreja do que dentro da igreja, porque a igreja não é uma questão de 4 paredes, ali é o templo. A igreja é uma questão também de você estar nas praças, nas casas, em contato com as pessoas para levar o evangelho, que quer dizer a boa notícia, né? E a fé sem obras é morta, então ela tem que ser acompanhada de atitudes concretas de ajuda à pessoa, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ensinava a palavra de Deus, mas ele também multiplicava os pães. Ele sempre tinha uma saída, para cada problema ele tinha ali uma solução, uma saída, né? O senhor é casado? Sim, eu sou casado com Júbia Moraes e eu tenho uma filha que se chama Rebeca e eu sou avô do João, né? Do João Miguel e João? Também da Ária Luísa. João Miguel e Ária Luísa. 2 netos. Sim. Eu acho que o nosso site então tem que dar uma atualizada, né? Que eu só acho que tem que atualizar. A segunda neta não está lá, não. Já chegou o segundo. Só tinha a Ária Luísa, que é a primeira neta, né? Bacana, parabéns, vereador. Muito bom. E o que te motivou, vereador, a entrar na política? Na época eu tive o convite de pessoas, né, que me pediram que eu entrasse, né? As pessoas da igreja da qual eu fazia parte, que me pediram que eu entrasse para poder me candidatar. A princípio até relutei, até não me interessei, porque eu sempre fui ativista e tive envolvido na política desde criança, né, com meu pai acompanhando tudo, desde criança, não é da adolescência não, sempre acompanhei nos comícios, enfim, e o meu pai era muito politizado, e por participar de sindicatos, então ele era muito ativo e ele transmitiu isso muito para mim. Então, eu sempre me envolvi, sempre me posicionei em todos os anos, de 2 em 2 anos. Logicamente que teve épocas aí da história que não foi de 2 em 2 anos, né? Como nós tivemos a eleição de 1982, e depois demorou um tempo para a gente ter uma outra eleição, mas posteriormente foi de 2 em 2 anos. Então, eu sempre tive envolvido os 4 anos. Eu sempre participei de políticas públicas, eu até entendo que uma pessoa só tem legitimidade para poder pleitear um cargo público se ela já tiver uma caminhada. Ela não pode chegar de repente do anonimato e se candidatar. A proposta dela tem que ser baseada naquilo que ela já fazia antes. Se antes ela já ajudava pessoas, ajudava animais, ela estava envolvida em alguma política pública, em alguma ajuda humanitária, essa pessoa tem uma legitimidade. Se ela se importou em fazer algo por alguém, se essa pessoa teve participações, ela tem uma candidatura legítima. Eu sempre participei, mas nunca tive a intenção de me candidatar. Só me candidatei porque houve um incentivo, houve um pedido da igreja da qual eu fazia parte, né? E como houve esse pedido, eu me candidatei até baseado naquela questão favorável da gente estar na emissora de rádio, e a gente fez muitos e muitos amigos, né? Já tinha uma caminhada na proteção animal, na questão da justiça social, na questão da solidariedade, da ajuda humanitária. Devido ao envolvimento nisso aí, eu fui convidado, eu fui chamado. E também por causa da exposição que a rádio dava para a gente. Então, eu conheci gente demais, fiz amizade demais por meio da rádio. Tanto é que a maior parte dos votos, a grande parte dos votos que nós adquirimos, né, que nos elegeram no ano de 2020, foram 1.773 votos, eles vieram de pessoas que nos conheceram por meio da programação de rádio.
Uhum. E o que está achando da política? Qual a impressão que o senhor teve? A política é um meio legítimo para a gente alcançar resultados, né, para as pessoas. É um grande desafio, né, mas que a gente tem que caminhar com muita coerência, com muita coragem, com muita disposição. A gente está aprendendo todos os dias, tem coisas que a gente já sabia o tamanho do desafio, mas só tem dois tipos de política, a boa e a ruim, né? E eu optei pela boa política. A gente é passível, né, de cometer equívocos, mas a gente está o tempo todo tentando acertar e também corrigir a rota, né? Se a gente errar em algum momento, a gente tem que ter a hombridade, a humildade de reconhecer isso publicamente. Eu entendo que a gente é devedor ao povo, é o povo que paga os nossos salários, a gente é empregado do povo e todo o nosso dever é realmente com as pessoas. A gente tem que representar o povo, sendo a boca deles, né, como legisladores aqui, como parlamentar. O que eu entendo é que a gente não pode ter uma vontade própria. A nossa vontade é a vontade do povo, a vontade de Deus. E é isso que a gente carrega, né? A gente tem uma preocupação extrema realmente em estar lutando para melhorar a vida das pessoas, não só por meio, né, da legislação, mas por meio daquilo que cabe a nós, no nosso caso, que é a fiscalização. E a gente tem feito essa fiscalização, não para criar um sensacionalismo, não de forma oportunista, mas a gente faz a fiscalização e tem encaminhado isso até a Prefeitura Municipal de Ipatinga. Toda a fiscalização a gente transforma ela numa indicação, num pedido, a gente manda isso para a Prefeitura Municipal de Ipatinga. Quando algo não tem a ver diretamente com o executivo, a gente vai buscar um outro caminho, mas vai procurar resolver aquela situação. Então, quase todo o nosso trabalho se baseia muito em cima da fiscalização. E a gente tem que ter muita sensibilidade, muita solidariedade e buscar, de fato, a solução da melhor forma possível. O senhor tem como bandeira a proteção animal, que é muito notória, o meio ambiente, inclusão social, não é isso? Sim. Alguma outra bandeira que o senhor tenha no seu mandato, que eu gostaria de destacar? Que, né, a saúde ela é primordial. A gente tem que lutar o tempo todo, estando atento a tudo que acontece, para poder melhorar a vida das pessoas, porque a saúde tem sido um grande gargalo, né? É uma situação que a gente tem que fiscalizar para poder melhorar o sistema público de saúde, porque todos têm direito à saúde, e o que é feito pelas pessoas não é favor, mas é uma obrigação do poder público. Então a gente acompanha de perto essa questão também. Certo. Porque tem a ver também com a justiça social, né? E quanto à questão até da proteção animal, é um trabalho de destaque, mas é bom lembrar também que tem coisas que a gente faz como voluntário, como protetor de animais, né? A gente busca, né, aprovar leis que venham garantir os direitos que os animais já têm, mas fortalecer esses direitos, né? E a gente tem o nosso trabalho também como voluntário, tanto na questão da justiça social, quanto na questão da proteção animal. Então a gente trabalha com resgate de animais o tempo todo, com adoção de animais, e a gente ajuda os animais com recursos próprios, tanto os animais de pessoas de baixa renda, quanto os animais de rua, e a gente sempre busca a saída, uma solução. Nós estamos lutando por um abrigo, né? A gente sempre luta para trazer recursos, como nós trouxemos recursos em 2021, trouxemos aqui, junto ao deputado Fred Costa, uma emenda parlamentar de R$450 mil para aquisição de um caça-móvel, para resolver, né, essa questão da superpopulação, porque são muitos animais abandonados. O animal ele não é de rua, ele não tem culpa. É a questão da pessoa que abandona o animal. Então, para poder controlar isso, a gente trouxe essa emenda, a gente conquistou essa emenda, né? Estamos aguardando a aquisição desse castramóvel, que isso vai resolver
a situação de muitos animais, porque através da castração vai evitar piometa, no caso as cadelas, vai evitar o câncer uterino, câncer de mama, enfim, tanto para os felinos quanto para os caninos é uma saída e diminui o número de animais de rua no decorrer do tempo. Mas sempre tem gente má que faz esse abandono. E a gente até quer fazer um apelo que não faça isso, porque o animal sofre muito, é crime, né? O abandono de animais é crime. Está previsto lá na Lei 14.064/2020, Lei Federal 14.064/2020, que é a lei sanção, né? Então, o abandono de animais é crime. E a gente sempre está lutando, mas isso como voluntário, em questões de políticas públicas, né? A gente luta o tempo todo fazendo indicações, criando leis, como a gente criou, né? A Lei 4.227, que determina que se houver o acidente de um animal, quem provocou o acidente, ele socorra o animal. É a Lei 4.227. A gente também, dentre muitas leis que nós apresentamos aqui, aliás, entre muitos projetos de lei, nós tivemos um que foi aprovado e que se tornou a Lei 4.325. A Lei 4.325 determina que os condomínios venham denunciar qualquer caso de maus tratos. É a Lei 4.325. E nós já tivemos muitos casos resolvidos por meio dessa Lei 4.325, a Lei 4.227, que determina a prestação de socorro aos animais atropelados. Nós não obtivemos até então êxito, mas a gente está trabalhando para que essa lei realmente seja efetiva. Porque a lei existe, mas o cumprimento dela é algo muito complexo. As pessoas ainda precisam ser mais conscientizadas a respeito de leis como essas, né? O senhor gostaria de destacar alguma outra lei, alguma outra ação do seu mandato? São muitas as outras leis, né, que foram criadas através de proposições que nós apresentamos, né? Indicações. Essas proposições se tornaram normas jurídicas, né? Inclusive, o primeiro projeto de lei que a gente apresentou aqui originou a Lei 4.146. A Lei 4.146, ela cria, né, o Dia do Agente Ambiental, que é o catador de materiais recicláveis, que contribui demais com a sociedade no sentido de deixar a cidade mais limpa e evitar a derrubada de árvores, porque uma única árvore ela retira milhões de gases tóxicos da atmosfera. Então, a gente criou esse dia para homenagear os catadores. A gente tem uma ligação muito estreita com essas pessoas, porque eu já trabalhava com elas. A gente sempre esteve próximo aos catadores e, inclusive, onde eu moro, eu passo muito tempo com meus vizinhos que são catadores e sempre estou no meio deles. Então, nós realizamos, inclusive, no dia 5 de junho de 2021, nós realizamos uma festa. Dia 5 de junho de 2021, nós realizamos uma festa com todos os catadores. Foi no bairro Forquilha. Foi uma grande festa com a presença de muitos catadores. O senhor mora lá? Nós promovemos, né? Eu já morei em vários bairros aqui. Morei no Iguaçu, no Veneza, no centro de Patinga. Eu já morei nas Chacras de Madalena, bairro Limoeiro. São muitos os bairros que eu morei atualmente. Nesse momento eu estou residindo no bairro Canazinho, atualmente. Mas o nosso trabalho, ele abrange todos os bairros de Patinga, inclusive o bairro onde a gente obteve a maior votação foi o bairro Limoeiro, que a gente tem uma atuação muito grande ali na Regional Nova, uma atuação de muitos anos. Eu digo grande no sentido de ter alcançado um grande número de pessoas ali. Certo. E também não só pessoas, mas animais, né? Tem uma outra lei também, dentre muitas, né? São mais de 20 leis, mais de 20 proposições que se tornaram normas jurídicas. Uma dessas leis é a Lei 4.343, Lei 4.343, que determina também que os condomínios venham denunciar qualquer caso de violência doméstica, incluindo violência contra mulheres, violência contra crianças. Eu estou destacando essa lei aqui, 4.343, porque ela já surtiu efeito.
Essa lei surtiu efeito. Eu trouxe uma aqui que não surtiu efeito nenhum até agora, Que seria o que é a Lei 4.227, Socorro aos Animais, mas nós estamos trabalhando, né? Isso. Tem uma outra lei também que a gente apresentou, que já começou a trazer os primeiros resultados, que é a lei que determina, né, que supermercados, hipermercados, bancos, shopping centers venham disponibilizar cadeiras de rodas para as pessoas de mobilidade reduzida. Então, a gente já começou a ver os primeiros resultados, porque essa lei, para entrar em vigor, aliás, essa lei, ela tinha um tempo aí hábil, né, para ser colocada em prática aí de 6 meses. E a gente já começou a ver assim que, de uma forma muito espontânea, alguns hipermercados já compraram essas cadeiras de roda, porque nós criamos essa legislação, mas a gente levou a lei até eles, conversou e a gente viu isso, viu o cumprimento dela, não por ser uma lei, mas viu assim que muitos proprietários de hipermercados, né, eles o fizeram realmente de uma forma assim, muito espontânea, de forma muito solidária, bem como também alguns bancos, né? A gente já fez essa primeira rodada de conversação, nós vamos continuar conscientizando, levando, né, para não cair no esquecimento, para que seja cumprida também essa lei. Vereador, sobre a causa animal, proteção animal, é uma causa que está muito em voga, né? E nacionalmente, a gente lê muita coisa nos sites de notícia, escuta muita coisa na TV. O senhor falou que desde a infância o senhor já tem uma ligação do seu pai, né? Do seu pai. E de lá para cá, o senhor vem percebendo que está havendo uma melhora? As pessoas estão mais conscientes? De fato, a conscientização, ela está aumentando a cada dia. A adesão, ela aumenta a cada dia. Porque o animal sempre foi tratado como um objeto. Foi tratado de forma muito desprezível e aos poucos o animal foi ganhando espaço, porque hoje está comprovado que a gente tem aí mais de 50% dos lares brasileiros com presença de animais domésticos. E segundo a pesquisa das pessoas que possuem um animal doméstico, 64% consideram esse animal um membro da família. Tem gente que tem um animal, mas ele está ali só para guardar, ele está ali como utilitário, eles não conhecem o valor do animal, mas 64% das pessoas, segundo a pesquisa, eles já veem o animal como um membro da família. Então isso já é um grande avanço. E mesmo na política, a gente teve em 2020 um grande número de protetores de animais que foram eleitos vereadores. Eu posso citar aqui, por exemplo, Juiz de Fora, Araxá, Uberlândia, eu posso citar aqui Montes Claros, Governador Valadares. Nós tivemos em todo o estado de Minas Gerais e no Brasil vários vereadores e vereadoras eleitas com essa bandeira. E agora nessas eleições de 2022 também vários deputados federais e estaduais foram eleitos. Aqui em Minas Gerais, infelizmente, a gente teve uma diminuição, a gente tinha um deputado federal que representa a causa animal, que é o Fred Costa, que foi reeleito com 158.453 votos. Aqui em Ipatinga ele tirou 853 votos, no Vale do Aço 1.194, aliás, 1.294 votos, aqui no Vale do Aço, 1.294 votos. E a gente tem também o Noraldino Júnior, que é deputado estadual, que foi reeleito com mais 100 mil votos. Mas tem o Oswaldo Lopes, que estava no primeiro mandato de deputado estadual, que infelizmente não foi reeleito, apesar da excelente votação que ele obteve, mas foi uma questão de escolha do partido. Teve 9 deputados com menos votos do que ele, que foram, né, eleitos e reeleitos. Então a gente teve uma diminuição. Nós tínhamos um deputado federal da causa animal e um da causa animal, que era deputado federal, e 2 da causa animal, deputados estaduais. Hoje a gente vai ficar com um só. Mas a gente acredita que o avanço vai continuar. Está tendo um avanço, sim. A prova disso é que por meio da política se conquistou alguns benefícios. Eu vou citar um exemplo aqui em Ipatinga. Esse ano mesmo nós tivemos aqui a castração de 553 animais entre felinos e caninos, 553 animais, por meio da ONG Ajuda. E a ONG Ajuda só conseguiu fazer isso por meio de quê? Da atuação
do deputado estadual Noraldino Júnior, que repassou na emenda parlamentar pressão que veio Ipatinga e atendeu famílias de baixa renda. 553 animais foram castrados aqui, houve a vacinação, né? A vacina V8 chegou aqui o ano passado, chegou esse ano, que previne várias doenças, combate inúmeras doenças, são 6 doenças ao todo. E o deputado Oswaldo Lopes, que foi também vereador em Belo Horizonte, né, que teve essa votação expressiva, mas que não foi suficiente para poder elegê-lo, ele conseguiu aqui em Minas Gerais, ele conseguiu idealizar e criar o primeiro hospital público veterinário, que fica em Belo Horizonte. Depois desse vieram outros. Eu tive em Alfenas, por exemplo, que já tem um hospital veterinário público, um hospital público veterinário construído. Lá já tem o SUS animal. Então a gente pretende avançar muito. Quem sabe Ipatinga um dia, né? Tem Sim, a gente pretende avançar. Inclusive, o deputado Oswaldo Lopes enviou emenda parlamentar aqui para Ipatinga, assim como o deputado Fred Costa enviou para aquisição, né, do Castramóvel. E o deputado estadual Noraldino Júnior sempre contribuiu aqui, desde que ele é deputado estadual, ele sempre trabalhou muito aqui. Né? Tanto o Oswaldo Lopes quanto o Noraldino Júnior tiveram uma votação muito expressiva aqui, como reconhecimento, todos dois, do trabalho que eles já vêm fazendo aqui há algum tempo. Né? Então, inclusive, no Brasil, a gente tem o caso de São Paulo, que só na capital a gente tem 15 hospitais públicos. Só na capital? Só na capital, 15. Tem vários no interior. E em Minas Gerais já tem várias clínicas públicas. Então tem no Brasil, em Minas Gerais, isso está ampliando a cada dia. O deputado Oswaldo Lopes, por exemplo, por meio de emenda parlamentar, ele conseguiu com que quase 300 mil felinos e caninos fossem castrados. O Fred Costa também, por meio de emenda parlamentar, ele conseguiu a castração de milhares de animais, milhares e milhares, mais de 300 mil animais. Então, ou seja, é necessário que haja uma representação de pessoas que sejam da causa animal para melhorar as políticas públicas em favor dos animais, que precisam de alguém que lhes dê voz, alguém que os defenda. Sobre o castramóvel, esse seria o primeiro veículo do Vale do Aço, né? Seria o primeiro. Aço, sim, aqui nunca houve um castramóvel. Nunca houve, né? Inclusive, a semente de R$450 mil poderia ser utilizada para comprar as castrações, né? Que seria algo mais rápido, né? Até mais simples, mas nós fizemos um acordo com a prefeitura que fosse adquirido o castramóvel, que fica de forma e a gente está aguardando, né? A qualquer momento a prefeitura vai adquirir esse castramóvel, né? Porque aí vai estar aqui de forma permanente aqui. E a gente já tem aqui na região aqui do Vale do Rio Doce, aqui no leste de Minas Gerais, algumas cidades, vou citar só algumas, Caratinga já adquiriu, Governador Valadares já adquiriu. Né? Inclusive no Brasil, em Minas Gerais, aqui em Minas tem muitas cidades pequenas que já adquiriram castramóvel, outras não. Outras vão, outras cidades, outros municípios vão adquirir as castrações. Inclusive tem essa emenda impositiva do vereador, nós destinamos uma grande parte dessa emenda, nós destinamos uma grande parte para as ONGs de proteção animal, algo inédito, ONGs que nunca haviam recebido nenhum recurso do dinheiro público, vão receber pela primeira vez, que é o caso do MAC, Meu Amigo Cão. Nós destinamos R$85 mil. R$85 mil para que eles venham realizar castrações, e destinamos também para a Arca da Franca, que é uma outra ONG de proteção animal, mais R$85 mil. Pela primeira vez na história, essas ONGs vão ter um pequeno repasse, né, de um dinheiro do povo, de um dinheiro público. Além disso, nós destinamos também R$50 mil, isso é a emenda impositiva do vereador. Destinamos R$50 mil para castrações. E destinamos também um valor substancial para o Centro de Controle de Zoonoses, para que possa construir, né, o seu novo prédio, que deve ser lá no bairro Esperança. Então a gente fez uma destinação, a gente destinou também para outras entidades, que é o caso de uma entidade chamada SOS Boas Novas, que trabalha com a recuperação
de pessoas viciadas em entorpecentes, pessoas moradores de rua, de baixa renda. Essa entidade, ela não cobra internação. Lá a pessoa tem psicólogo, psiquiatra, tem terapia ocupacional, enfim. Então é um trabalho já de destaque. SOS Boas Novas. Nós destinamos também uma emenda para lá de R$66 mil também. Então, essa questão das emendas impositivas foi um grande avanço na legislação aqui de Ipatinga. E a gente entendeu sendo o implantado seguinte: pela primeira ao vez invés agora, de esse ano. pulverizar pequenos valores para uma instituição aqui, outra ali, a gente preferiu então fazer a destinação de valores maiores que realmente vão resolver um pouco da demanda daquelas instituições. Por exemplo, a Arca da Fran, Que foi, inclusive, declarada de utilidade pública agora, recente, né? recente, a Arca da Fran, ela já resgatou e cuidou de mais de 3 mil animais. É uma história de muitos anos, são muitos animais. Eu creio que já ultrapassou esse número. Resgate, leva para o veterinário. E é um trabalho voluntário muito forte com muitas pessoas. E tem também o meu amigo Cão. Meu amigo Cão é uma referência aqui em Ipatinga. E tem também a Associação Comunitária Betânia, que trabalha também, né? Tem um setor da associação que trabalha só com resgate e proteção de animais. Né? A Associação Comunitária Betânia Quatro Patas trabalha também com resgate de animais e inclusive todas essas ONGs, com exceção do meu amigo Cão, todas essas ONGs têm também um abrigo improvisado, onde tem muitos e muitos animais que foram abandonados, animais que estavam doentes, atropelados, e esses animais se encontram ali. No caso da Arca da Fran, ela leva para adoção. Meu amigo Cão também leva muitos animais para adoção, presta um grande trabalho aqui em Ipatinga, né? E tem a APA, Associação de Proteção Animal de Ipatinga da Laurinha. A líder tem apenas 13 anos de idade e resgata cães, gatos. Tem também a MAI, Amigos dos Animais de Ipatinga, e muitos protetores independentes. Mesmo assim, não se dá conta de resolver tudo, porque a demanda é grande. Então, essas políticas públicas precisam melhorar. A gente tem lutado aí por uma clínica pública veterinária para atender gratuitamente. Nós vamos lutar pelo SUS animal. Nós estivemos lá em Alfenas, e lá em Alfenas a gente viu de perto como que funciona, viu o Hospital Público Veterinário, e o projeto de lei, né, que foi aprovado na Câmara foi enviado pelo próprio Executivo, porque hoje é uma questão de necessidade. A gente vê muita gente de baixa renda que não tem condições de pagar o tratamento veterinário do seu animal de estimação, que não é barato, como se fosse vezes, alguém da família, não sai barato. Verdade. E então a gente está lutando o tempo todo, mas enquanto não acontece algo mais concreto em termos de políticas públicas, a gente tem usado os recursos próprios para socorrer até onde dá para socorrer. E quem acompanha a nossa caminhada sabe disso, que a ação social com recurso próprio, que a questão de socorro aos animais com recurso próprio, ou seja, doação de ração. A gente alimenta muitos animais de rua também. Enquanto você não pode tirar de lá, você vai alimentando, leva para o veterinário. Muitos gatos também, são várias colônias que a gente alimenta diariamente. E uma coisa que eu garanto é que se você fizer qualquer coisa para uma pessoa ou pelos animais, você cresce mais dando e fazendo por alguém do que fazendo por você mesmo. Então as pessoas que nos conhecem de perto, elas sabem que a gente anda a pé, anda de ônibus, a gente está em todo lugar do município de Ipatinga, aqui na área rural, aqui nos bairros, e a gente realmente não consegue resolver tudo, mas tudo que der para resolver, a gente está resolvendo. A gente chega em cima e tenta fazer alguma coisa. O senhor gostaria de destacar mais alguma coisa do seu mandato, de algum outro projeto futuro, para finalizarmos a nossa conversa, alguma coisa, outro assunto? Pode ser uma dessas em relação à bandeira ambiental, alguma demanda que Ipatinga precisa, além do hospital público, que o senhor mencionou, além de uma clínica, além de outras. Uma coisa que a gente se preocupa o tempo todo dessa questão ambiental, porque o aquecimento global chegou antes da hora.
E hoje tem ilhas aí que vão desaparecer, países, né, como Tuvalu. E a gente viu recentemente na Europa esse tanto de pessoas que vieram a óbito por causa desse aquecimento global, e tudo isso tem a ver com o meio ambiente. Então agora mesmo eu estou vindo, né? Eu estava lá naquele morro que fica entre o Caravelas e o Canazinho. Ali se abriu uma estrada para se instalar uma torre de rádio ali. Isso acabou provocando ali muita erosão, e desce um mar de lama para a Avenida Getúlio Vargas, para a Rua Passo Fundo, trazendo um grande transtorno para os moradores, para as pessoas que trafegam ali. Eu já vi acidentes, tudo por causa de quê? Porque a pessoa pensou mais no lucro do que no bem-estar dos outros. Então o meio ambiente tem que andar de mãos dadas com a economia. Então esses casos aí, plantio de vegetação, de árvores, isso vai resolver muitos dos nossos problemas. É uma questão de saúde, ainda mais aqui em Patinga, que tem muito pó preto, ainda mais aqui que a gente tem uma pedreira também que joga muito pó de pedra, muita poeira no ar. A gente precisa plantar mais árvores. Todos nós podemos fazer isso, plantar mais árvores, mais vegetação. Então a gente tem bastante indicações, a gente tem muitos projetos, o tempo todo nós estamos indicando alguma coisa nesse aspecto, nesse sentido, mas já não deve esperar do poder público, como voluntário mesmo. A gente precisa plantar mais árvores. E uma coisa que eu aprendi é que quanto mais você dá de você, você pode ter certeza absoluta, você não vai ficar no prejuízo. A gente não está aqui na vida para ser um amor que só recebe, mas um Rio Jordão que por onde passa, né, leva a vida. Então, quanto mais a gente der da gente para os outros, mais nós vamos ter de volta força, ânimo, disposição, paz e alegria para viver. Sob a perspectiva local, nós temos a sorte de ter o Parque do Rio Doce aqui ao lado, né? Sim. Que, por uma questão assim, poderia ter virado pasto como virou todo o restante do Vale do Aço. Por sorte, né? Por ter aquela beleza de tantas lagoas, né? Que, se não me engano, e porque alguém lutou. Foi um padre que levantou essa bandeira. Levantou essa bandeira, que protegeu e evitou que aqui virasse um grande pasto. E agora... E o benefício é muito grande para todos nós. Isso dá uma amenizada um pouco na poluição local. Sim. E por sorte também, assim, o acaso também, infelizmente, por conta de uma tragédia, mas a Fundação Renova destinou um dinheiro para a revitalização de todo o parque, e isso vai gerar um turismo que até então era quase inexistente, né? Quem sabe isso gera um pouco de conscientização para a população da região, visitando aquele parque que muitas pessoas ainda não conhecem, no Parque do Rio Doce, né? São mais de 50 lagoas, se não me engano. Né? Eu acredito lagoas. que... Então, é uma perspectiva positiva para o meio ambiente local, né? Regional. Muito. O Parque do Rio Doce é muito positivo. Inclusive, é um lugar que, quando você vai para lá, é uma verdadeira terapia. Né? É o pulmão aqui do Vale do Aço, e a gente tem algumas reservas aqui, né? Como tem nós temos a Fazenda dos Zacarias, né? A gente tem uma outra fazenda aqui também, né? Que é a Fazenda Bucânia, que é também uma reserva ambiental, mas diversas vezes, né, bem recentemente, a Fazenda Bucânia mesmo esteve em chamas. Né? A gente acompanhou tudo, se propôs sempre a ajudar, e, de fato, a conscientização ambiental, ela ajuda muito. Quando a pessoa vai num lugar como o Parque do Rio Doce, é uma inspiração para a pessoa. Ali a pessoa, de fato, ela vê o valor realmente do meio ambiente. O ecossistema ele tem que estar equilibrado, ele precisa estar equilibrado. E aqui em Patinga é necessário que cada um faça a sua parte, inclusive o poder público. O pomar urbano é um grande avanço. Então, em Patinga precisa plantar milhares e milhares de árvores o tempo todo. Não pode parar a hora nenhuma. Isso tem que ser algo constante. A gente precisa conscientizar as pessoas e, inclusive nas escolas também, trabalhar com essa questão de conscientização e no dia a dia com o nosso exemplo, né? O senhor gostaria de fazer uma consideração final para encerrarmos a nossa conversa? Eu quero agradecer a atenção de todos e dizer que a gente está à disposição o tempo todo para ser a boca do povo, para ser a voz dos animais.
pode contar com a gente, porque a gente está pronto para comprar a briga do povo, que é o nosso patrão. Então pode contar com a nossa fiscalização, pode contar com a nossa seriedade, e nós temos uma compreensão de que, como o povo é o nosso patrão, eu ando a pé nessa cidade sem nenhum problema, porque qualquer pessoa deve me cobrar aquilo que é meu atributo, aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que ser cobrado. A gente que exerce o mandato público tem que estar pronto para aceitar contestações, para conversar com todas as pessoas e realmente representá-las. Esse é o nosso dever, e é o povo realmente que nos paga, é o nosso patrão, e a gente tem que servir e estar pronto para fazer isso o tempo todo. Vereador, o senhor gostaria de deixar suas redes sociais, caso alguém queira segui-lo? O senhor está presente no... Sim, eu estou presente no Facebook, no Instagram, Fernando Hatzke, eu vou... Fernando Hatzke. Fernando Hatzke, né? A gente vai colocar lá. Então, vai colocar aqui, né? Fernando Hatzke, RATZKE, vai colocar certo. Aqui. Instagram, Facebook. Eu vou deixar aqui o nosso Facebook, então, é tudo Fernando Hatzke, Facebook, Instagram. E também nós temos o WhatsApp, que a gente está o tempo todo à disposição lá, que eu vou deixar também o código área 31 987098202. Vereador, perfeito. Prazerão conversar com o senhor, tá? Foi uma satisfação conhecer um pouco melhor da sua vida, trajetória de vida e a trajetória política e das suas bandeiras. E boa sorte e bom trabalho, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.